O algoritmo guloso, ele só olha para o momento, ele não olha para o todo. E por conta disso, ele não pode ver que se a gente der um passo para trás aqui e tirar essa primeira solução, a gente consegue ter espaço bastante aqui no nosso canhão para colocar esse último aqui. Por mais que ele tenha um, um valor por peso menor do que esse primeiro, ele tem um valor muito maior do que esse primeiro. Bem-vindos a mais um vídeo da Capivara Cafeinada, o seu canal sobre algoritmos, estruturas de dados e maratonas de programação, onde cada semana nós resolvemos um exercício de maratona e tentamos explorar um pouco mais sobre algum algoritmo, né? Essa semana nós estamos resolvendo aqui o canhão de destruição, né? Quem já me segue no LinkedIn, no Instagram, nas outras redes sociais, já tem um spoiler de que é um problema do problema da mochila, né? Também está aqui na descrição. E se você não me segue lá. Eu sempre libero todos esses problemas um pouco antes lá para a gente tentar também. Então acompanha lá o conteúdo que eu sempre anuncio por lá. Para quem está me acompanhando, colocar aí no chat, foi difícil, foi fácil, como é que foi esse exercício? Easy mode, né? Esse aqui foi bem classicão, problema da mochila mesmo, né? Quem conhece problema da mochila já, assim, tirou de letra esse aqui. Então vamos lá, né? Descrição do problema. O jogo Canhão de Destruição é um jogo muito simples de ser entendido. Você recebeu como missão destruir um determinado castelo, sendo que o mesmo possui um característico número inteiro R, que é a sua resistência. Para tentar completar a missão, você recebeu um canhão que é carregado com projéteis de chumbo, sendo que este canhão pode ser carregado com quantos projéteis forem possíveis, desde que a soma do peso deles em quilos não exceda a capacidade máxima do canhão. Podem existir projéteis com pesos iguais e poder de destruição diferentes devido ao seu formato, embora isso não seja tão importante. Ao atingir o castelo, um projétil faz com que o seu valor de destruição seja diminuído da resistência do castelo. Levando em consideração que o canhão só pode ser carregado uma única vez, respeitando os seus limites de quilos, a tarefa é carregar o canhão com projéteis que não ultrapassem o seu limite de carga, mas que façam o maior estrago possível, para saber se a missão foi completada ou não. A primeira linha de entrada contém o número de casos de testes. Cada caso de teste inicia com uma linha contendo um número n entre 1 e 50, que representa o número de projéteis disponíveis. Seguem n linhas contendo dois inteiros x e y, representando respectivamente o poder de destruição do projétil e o peso do projétil. A próxima linha contém o inteiro k, que representa a capacidade de carga do canhão. E a última linha do caso de teste contém o inteiro r, que indica a resistência total do castelo. Se o dano total das cargas carregadas for maior ou igual à resistência do castelo, então deverá ser impressa a mensagem missão completada com sucesso. Caso contrário, deverá ser impressa a mensagem falha na missão. Né? Então vamos lá. Né? Como é que a gente vai resolver esse problema aqui? A gente começa aqui. Né? Então eu peguei aqui como exemplo esse caso de teste aqui, onde nós temos 5 projéteis, né? Um com 500 de poder de destruição, peso 5, outro com 300 de poder de destruição, peso 4, né? Já está tudo aqui, as informações. E nós temos que atirar aqui esses projéteis no castelo, de forma a maximizar o dano, né? Então, como que a gente faz isso? Como que a gente escolhe aqui quais projéteis a gente vai colocar no canhão para maximizar esse dano? E a gente pensa na forma que muita gente faz e o erro muito comum de acontecer nesse tipo de situação. Né? A gente vai passar ali para frente por que isso é um erro, mas vamos pensar aqui no algoritmo guloso. Né? O que é o algoritmo guloso? O algoritmo guloso é aquele algoritmo que você vai estar sempre tentando pegar ali o melhor que você pode agora naquele momento e tudo mais, e tentar sempre maximizar ali. Você tenta maximizar local, né? Você tenta pegar o melhor naquela parte que você está e tenta chegar no melhor para o todo, pegando esse menor local. E o algoritmo guloso, nesse caso, é você pegar o dano, dividir pelo peso, e você tem essa métrica aqui, que é de dano por peso. Né? E a gente tenta otimizar o dano por peso aqui dentro do canhão. Então, eu vou tentar escolher sempre o que tem o maior dano por peso, tentar colocar isso dentro do canhão e ver o que rola, né? Então, no caso aqui, eu peguei um outro exemplo, não aquele que eu estava mostrando, mas a gente tem um canhão com capacidade de 100 kg, né? Esses valores de dano e de peso aqui na tabela,
e eu já ordenei aqui pelo dano por peso, só para a gente ver o que acontece. E se eu tentar seguir essa estratégia, coloco o primeiro projétil, coloco o segundo projétil, coloco o terceiro projétil, coloco o quarto projétil, e a gente vai chegar em um dano total de 1059. Né? Só que esse dano, ele não é o melhor que a gente consegue pegar. Né? Aqui, se você fizer a conta, a gente já bateu o peso. Por quê? Porque a gente está com um peso aqui de 77 quilos. Se eu for tentar colocar esse último cara aqui, esse último cara não vai entrar, né? Porque vai passar a capacidade do canhão. Mas, se eu tenho uma solução que inclui ele, inclui esse último cara, que chega em 1240, né? Então a gente chega num dano maior do que o dano se a gente tentar ficar colocando a partir do maior dano por peso, né? Tentando, se a gente for guloso aqui no nosso programa. Isso aqui já dá uma dica, né, do porquê que o algoritmo guloso funciona. Não funciona, desculpa. O algoritmo guloso ele vai estar sempre tentando achar qual que é o máximo local naquele momento e tentar melhorar a partir dali. Só que aí a gente chega num ponto aqui que ele é o ótimo global, o ótimo local, né? Que é um ponto onde nós não temos o melhor resultado possível, mas a gente não tem ali nenhum ponto de como melhorar aquela solução. O algoritmo guloso ele só olha para o momento, ele não olha para o todo. E por conta disso, ele não pode ver que se a gente der um passo para trás aqui e tirar essa primeira solução, a gente consegue ter espaço bastante aqui no nosso canhão para colocar esse último aqui. Por mais que ele tenha um valor por peso menor do que esse primeiro, ele tem um valor muito maior do que esse primeiro. Esse daqui tem um dano de 209, esse aqui tem um dano de 390. E a gente vê assim também que o peso ele acaba sendo melhor utilizado, né? A capacidade do canhão acaba sendo melhor utilizada quando a gente faz esse tipo de essa outra estratégia ótima aqui, né? Que a gente não tem mais onde achar. Então é isso, tem que o algoritmo guloso para o caso do problema da mochila, ele não consegue ver que a gente dando um passo para trás, a gente consegue dar dois para frente, ele não consegue ver que a gente consegue melhorar a nossa situação se a gente tirar um que parece melhor naquele momento. Então, como é que a gente resolve, né? E aí, como vocês falaram aqui que já está fácil, o Easy Mode, clássico da mochila, vocês já devem conhecer, mas a gente tem um problema de programação dinâmica, onde nós vamos colocar esses projéteis de acordo com o resultado dessa programação dinâmica e nós vamos chegar no ponto ótimo a partir dali. E qual que é a programação dinâmica que a gente tem aqui? Vamos pensar, né? Lembra que toda vez que a gente está falando de programação dinâmica, a gente tem que fazer dois passos. Um é encontrar a recursão e o outro é lembrar de como é que a gente guarda esses problemas recursivos. E qual que é a recursão aqui? A gente pode pensar que se a gente, para cada projétil do nosso canhão, nós temos duas opções de atitudes que nós podemos tomar aqui para o canhão, né? Para o projétil. A gente pode ou incluir ele no canhão, ou não incluir ele no canhão. Então, vamos supor que a gente tem aqui, e aí eu vou precisar isso. Vamos supor que a gente tem aqui uma função, né? Deixa eu jogar isso aqui para trás, que calcula para um dado conjunto de projéteis e para uma dada capacidade do canhão, qual que é o dano máximo naquele ponto. E aí eu sei que para cada projétil no meu conjunto, o que eu vou fazer é, eu vou achar qual que é o máximo entre incluir o projétil ou não incluir um projétil. Né? Se eu incluo aquele meu projétil, o que acontece?
eu vou ter que a minha capacidade daquele meu canhão, né, ela vai diminuir pelo peso do projétil, né? Então isso aqui, cadê? A nossa capacidade, ela vai incluir o peso do projétil e eu vou tirar ele do nosso conjunto, né? Tirar o projétil do nosso conjunto. E aí na hora que eu tiro o projeto do nosso conjunto e eu tenho esses parâmetros aqui, eu acho a recursão aqui, mas eu também vou adicionar qual que é o valor daquele projétil, né? Qual foi o dano que ele causou. E se eu resolvo não incluir esse projétil no canhão? Se eu resolvo não incluir esse projétil no canhão, eu mantenho a capacidade como ela estava antes, só que, como eu não estou incluindo ele no canhão, eu posso simplesmente tirar ele do nosso conjunto, né? Eu já escolhi não incluir. Então, a grande questão aqui, a recursão da nossa programação dinâmica está aqui, né? Será que de todo caso, eu estou tirando aquele elemento do nosso conjunto, e aí em alguns eu vou estar diminuindo a capacidade, outros eu não vou estar diminuindo a capacidade, mas quando eu diminuo a capacidade, eu também aumento o valor. Então, eu deixei ela mais anotada aqui, só para ficar mais fácil de ver o que está acontecendo, né? E aí a gente pode olhar para os casos de teste, os casos de base aqui também da nossa recursão. Que a gente tem que. Se a gente pode ter quantos projéteis a gente quiser. Esse conjunto aqui pode ter todos os projéteis imagináveis. Mas se a gente não tem capacidade no canhão para incluir algum projétil, né, a capacidade já acabou, nosso dano é zero. Não adianta ter o projétil e não ter capacidade. A mesma coisa, se a gente tiver capacidade, a gente pode ter capacidade, você bem entender, mas se não tiver nenhum projétil para a gente colocar, nosso dano também vai ser zero. Né? Se a gente tiver um conjunto vazio aqui, nosso dano é zero. E aí, como é que eu vou lembrar disso aqui no código? Né? Bom, a gente vê que a nossa função aqui ela tem dois parâmetros, né, que é a capacidade e o conjunto, então eu vou usar uma matriz, né, com duas dimensões para a gente poder lembrar isso aqui no nosso problema. Né? E como é que eu vou montar essa matriz? Eu vou montar uma matriz assim, onde para cada linha da minha matriz eu vou estar olhando para algum conjunto, né? Algum subconjunto daquele meu conjunto. Então, para a primeira linha eu coloco o subconjunto vazio. Para a segunda linha eu incluo o elemento A, né? Então isso aqui eu supus que eu tive 5 elementos, né? A, B, C e D, A, B, C, D e E. E aí eu vou ter a primeira linha, ela está vazia, a segunda linha eu incluo o meu primeiro projétil, terceira linha eu incluo o primeiro e o segundo projétil, e assim por diante, até eu incluir todos os meus projéteis no meu conjunto. E para cada coluna aqui da minha matriz, eu vou estar colocando qual que é o valor da capacidade do meu canhão, ali, a capacidade da minha mochila. Então, né, quando a gente não tem capacidade nenhuma, eu coloco um zero. A nossa primeira coluna, né, quando eu não tenho capacidade nenhuma. A nossa segunda coluna, quando a gente tem capacidade de 1 kg, capacidade de 2 kg aqui para a segunda coluna, e até chegar na capacidade de 100 kg aqui para coluna, para a centésima primeira coluna. E agora que eu já montei essa matriz, o que eu posso fazer? Já posso começar a preencher ela com os nossos casos de base. Né? Que é, desculpa, para a nossa primeira linha, né? Bom, a gente tem que para o conjunto vazio, independente da quantidade aqui, da capacidade do canhão para o nosso conjunto vazio, a gente tem que não tem como ter dano, então a gente preenche tudo com zero. E se a gente não tiver capacidade nenhuma, né? Não importa que a gente tenha os projéteis que for, que a gente não vai conseguir ter dano também, né? Porque a gente não tem capacidade ali para isso. E aí, esses próximos elementos aqui, eu vou começar a preencher com aquela recursão que eu mostrei para vocês. Só que aí,
como esse problema geralmente você vai ter aqui, ó, a gente tem 101 colunas aqui para essa matriz, né? Você vai ter um negócio bem grande aqui e geralmente esses primeiros aqui vão estar com zero aqui. Se esses primeiros vão estar com zero, então não tem sentido eu mostrar para vocês, a gente mostra no código. Até aqui tudo bem? Né? Eu vou avançando para o código, mas se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. Não sei se às vezes a gente só decora o algoritmo também do problema da mochila, a gente não entende o porquê que ele funciona, né? Então eu estou tentando dar para vocês mais uma visão do porquê que esse algoritmo está funcionando. Então vamos para o código, né? Começar com Python. Tranquilo, beleza. Então vamos lá, né? Tá dando para ver? Deixa eu aumentar um pouco. Cadê? Acho que pronto, melhor. Então vamos lá. Primeira coisa, né? A gente lê aqui os casos de teste, né? Então a gente vai iterar para cada um dos casos de teste. Aí tá aqui, né? Leio aqui quantos elementos eu vou ter e já pré-aloco o nosso vetor aqui, né? Então eu estou aqui alocando um vetor com um vetor de inteiro para todos esses aqui, né? Vou lendo aqui no nosso vetor qual que é o poder de destruição daquela bola de canhão e qual que é o peso dela. Por fim, eu leio as duas últimas linhas, né, que tem ali qual que é a capacidade do canhão e qual que é a resistência do nosso castelo. Vou resolver aqui, então tem uma função para resolver o problema da... Tá. Então eu tenho aqui a função para resolver o problema da mochila né, com essa quantidade de poder, esses pesos e aquela capacidade. E aí eu vejo se isso é menor do que a resistência. Se for, eu coloco falha na missão. Se não for, eu coloco missão completada com sucesso. Então vamos quebrar essa função aqui. Opa. Aí, beleza. Lista do poder, lista do peso, e aqui esse W é a nossa capacidade. Eu tinha mudado isso aqui. Eu acho que não... esqueci de salvar. Vamos colocar aqui capacity. E aí... Capacity. Beleza. Pré-aloco a minha matriz, né? Então aqui eu tenho uma matriz de capacidade mais 1 por n mais 1. Por que, aliás, de n mais 1 por capacidade mais 1, né? N é a quantidade de bola de canhão que eu tenho. Por que eu tenho capacidade mais 1? Por que eu tenho n mais 1? Porque eu tenho que representar ali tanto quando a minha capacidade é 0, quanto quando o meu conjunto é vazio, né? Então eu sempre vou ter uma linha a mais e uma coluna a mais.
Consigo enumerar aqui para cada um dos pesos que eu tenho do, da das minhas bolas de canhão. E aí a função enumerate do Python, eu já posso começar a partir do 1. Então o que eu fiz aqui? Na hora que eu pré-aloquei essa matriz, você vê que eu já comecei tudo com zero. Né? Se eu já comecei tudo com zero, já fiz aquilo de preencher a primeira linha e a primeira coluna com zero, eu posso pular tanto a primeira linha quanto a primeira coluna. Né? Então já vou começar aqui o enumerate a partir do 1. E aí eu vou ter ali o índice do meu peso e qual que é o meu peso em si. Beleza. Aqui eu pego também, vou enumerando vou iterar pela minha capacidade, né? Começo de novo do 1, porque eu posso pular quando eu já tenho a capacidade 0, né? Quando eu já aloquei a minha matriz, eu já fiz isso. E aí eu vou indo do 1 até a capacidade mais 1, observando aquela recursão. Então, como é que é a recursão? Né? Se o meu peso for maior do que aquela minha capacidade naquele momento, eu vou ter que pular isso aqui, né? Porque não tem como eu adicionar o meu peso se ele for maior do que a minha capacidade. Mas se o meu peso for menor do que a minha capacidade, né? Menor ou igual, aí eu posso olhar para a recursão, que é aquela posição na minha matriz, né? Então, para aquele conjunto, né? Aquela linha ali representando o conjunto e aquela coluna representando a capacidade, eu vou olhar para a mesma capacidade, só que na linha anterior. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer isso aqui, né? Ou eu vou olhar para a linha anterior, né? Quando eu tenho uma capacidade menor, e também para o poder daquele meu item, daquele meu peso, né? Que é a mesma coisa que dizer isso aqui. E aí eu preencho aquela minha posição na minha matriz. Caso contrário, eu simplesmente olho para a minha posição anterior, né? Então, se eu não pude incluir aquele item, o que eu faço? Eu só se eu não tenho aqui, se eu não tenho capacidade para incluir esse item B, por exemplo, eu só olho aqui para a posição anterior quando eu só tinha o A para incluir. E aí, por fim, eu retorno ali qual que é a meu elemento N, né, naquela capacidade também, né? Isso aqui é quando eu tenho, né, então N, você vê que é quando eu tenho todos os meus elementos do meu conjunto, e a capacidade é aquela posição daquela minha última coluna que eu estou representando quando eu tenho a capacidade completa do canhão. Tá tranquilo? A implementação deu para pegar bem? Qualquer dúvida pode mandar, eu vou seguindo só para não ficar demorando demais aqui. Mas pode colocar no chat qualquer dúvida. Tranquilo demais. Então vamos lá para o C++, né? Aqui eu defini um macro só para a gente ter ali a função de max, né? Na verdade, essa implementação aqui já é super antiga minha. Depois eu passei a usar mais o do algoritmo. Mas está aqui esse max, tamanho máximo da matriz também, né? Famoso using namespace. Eu nem costumo mais usar isso aqui também. Gosto de colocar o STB antes. Mas peguei aqui, é bom que eu revisito uns códigos antigos aí para trazer. Mas vamos lá. A gente tem aqui, né, tanto a quantidade de casos testes, né, o número de bola de canhão, o valor de cada bola de canhão e o peso também de cada bola de canhão, né? E aí ali a capacidade do canhão e a resistência do castelo. Leio o número de caso teste, leio quantas bolas de canhão que eu tenho, e aí para cada bola de canhão eu vou ler qual que é o peso daquela, qual que é o dano que ela pode causar e o peso que ela tem também. E também a resistência e
a resistência do castelo e a capacidade de canhão. E aí, mesmo padrão, né? Vou resolver aqui, tem uma função para resolver o problema da mochila, que vai receber todos esses parâmetros, e se o resultado for menor do que a resistência, eu coloco falha na missão. Se for maior, coloco missão tratada com sucesso. Então vamos lá. Mesma coisa aqui, né? Aqui eu tenho uma matriz alocada no stack mesmo, porque você tem, né, 101 elementos, não é muita memória que você está usando. Isso aqui tem como a gente otimizar um pouquinho, tá? Então, se eu posso colocar aqui um line, por exemplo, né? Porque só vou estar usando essa função lá, ou então eu poderia estar setando aqui com o BM7 a primeira linha, a primeira coluna. Não fiz isso, mas para ser mais rápido mesmo na programação. Mas, enfim, né, o código tá mais simples assim também. Iterando para cada linha, para cada coluna. E aí, que eu tenho? Se eu estou na primeira linha ou na primeira coluna, eu vou estar setando aquele meu elemento com 0. Né? Isso aqui vocês já viram lá, já mostrei para vocês. Se não, aí eu entro nesses dois casos aqui. Né? Então, eu já mostrei para vocês. Se a bola de canhão não cabe, eu olho para o elemento anterior, porque aí é como se eu estivesse excluindo aquela bola de canhão do meu conjunto. Né? Então, se ela não cabe, eu não tenho como incluir ela no meu canhão. Mas se ela cabe, eu entro naquela recursão, onde eu vou estar olhando o máximo entre o meu elemento, ali né, na posição anterior, ou seja, se eu simplesmente excluir essa bola de canhão e não resolver não usar ela, ou se eu resolver usar essa bola de canhão, eu tenho o dano que ela vai causar, mais o valor da minha função se eu tirar aquela bola tirar aquela capacidade, né? Então isso aqui eu estou tirando a capacidade da bola de canhão. E aí eu estou preenchendo aqui a matriz daquela forma que eu mostrei para vocês, né? De novo a gente volta para essa recursão aqui. Beleza? Dúvidas? Vou seguindo para o Rust, mas podem falar se tiver dúvidas, viu? Opa. Deixa eu ver, eu acho que eu fechei sem salvar algumas coisas que eu tinha mudado. Parece que tá tudo certo. Então, mesmo padrão, lembra que no Rust a gente está trazendo segurança, né, para o nosso código, né? Segurança, a gente tem que tratar os erros que podem acontecer. Né? Então até eu criei aqui uma funçãozinha read input. Por que eu criei essa função? Porque para eu ficar tratando, para cada vez que eu vou ler um inteiro, assim, uma linha com um inteiro, se isso aqui está se repetindo muito, já faço um parse logo disso, né? Mas eu tenho aqui que o meu conjunto de casos teste, né? Eu vou estar lendo aquela primeira linha. Aí o que eu vou falar? Se eu tiver ali um fim de arquivo, eu sei que eu não queria ter um fim de arquivo ainda, então eu vou retornar um erro. Se eu não conseguir ler por algum motivo, o sistema operacional não está deixando acessar, eu retorno um erro também. E eu vou fazer um parse para ver se aquilo lá é realmente um inteiro não nulo, né? Um inteiro não nulo não, um inteiro positivo.
Se eu conseguir fazer um parse para ver se aquilo, se eu não conseguir fazer um parse para ver que aquele conjunto de casos de testes é um inteiro positivo, eu retorno um erro falando que o input não é um número. Então, toda vez que você vê esse read input, é isso que a gente está fazendo. Tá lendo uma linha e tentando pegar se é inteiro ou não. Leio a linha dos casos teste. Já tenho aqui também, de novo, dois vetores alocados no stack. Né? Eu não quero. O stack é bem mais rápido de lidar, então a gente já sabe o tamanho que a gente tem dos casos testes, vamos manter tudo no stack mesmo. Contendo o peso e o dano de cada bola de canhão. E aí eu vou iterar para cada um dos casos testes, né? Então, para cada um dos casos testes, o que eu vou fazer? Vou ler a quantidade de projéteis que eu tenho. E para cada projétil que eu tenho, eu vou estar lendo ali os projéteis, né? Então, o que eu vou fazer? De novo, eu vou pegar uma linha e tentar tratar se ela tá ou não, se eu conseguir realmente ler ou não aquela linha. Se eu conseguir ler aquela linha, eu vou quebrar ela nos espaços brancos. E aí eu vou tentar fazer um parse, tanto do dano que aquele projétil pode causar, quanto do peso que ele pode causar também. Né? Só ver que é o dano primeiro, depois o peso, né? É dano depois do peso. Desculpa, é só que eu tô com medo disso aqui não ter salvo o código. É, um, no Medium, depois o artigo que eu vou deixar para vocês vai estar com o código certinho. Esse aqui eu acho que está certo também, mas eu estou só dando um double check. Mas então, aí leio tanto o dano quanto o peso, tento tratar isso, né? De novo, retorno algum erro se apareceu ali, se isso está errado. E aí a gente passa a olhar a capacidade e a resistência, né? Então eu leio aqui a capacidade e a resistência do canhão e vou resolver o problema na mochila para aquela capacidade e para resistência. De novo, se o meu resultado for maior que a resistência, missão completada com sucesso. Se for menor, falha na missão. Né? Então vamos lá na nossa função. Né? O que eu tenho aqui então? Nossa matriz, de novo, né? A gente já aloca ela no stack mesmo, para ser mais rápido. Lembrando que a gente tem que ter aqui um elemento a mais do que a nossa matriz normal, para representar tanto o conjunto vazio quanto a capacidade zero. E aí eu começo a preencher a minha matriz. Né? Então eu vou iterar por todos os pesos. Na hora que eu itero pelos pesos, eu vou mas eu vou iterar só por quantos? Quero iterar pelos n pesos que eu li. Né? Então eu coloco aqui esse take n, ele está falando, não, tipo, tudo bem, eu aloquei aqui 100 elementos, mas eu quero olhar só para os n primeiros. E eu vou enumerar eles, porque aí eu retorno aqui não só o elemento, mas também o índice daquele elemento. Né? Usar iteradores no Rust geralmente é mais rápido do que tentar acessar eles assim pelo índice, né? Porque diferente do C++, né, o C e o C++, quando a gente acessa aquele índice, a gente só está falando, vamos olhar para aquela posição. A gente tem aqui um ponteiro, a gente olha para aquele ponteiro. No Rust, não. Ele vai fazer uma conferência antes para saber se você tem acesso realmente àquela memória ou não. E ele só vai te retornar aquele valor se você realmente tiver acesso àquela memória. Então, geralmente, o Rush é um pouquinho mais lento do que o C e o C++, quando a gente está tentando acessar ali aquela posição do vetor. Né? E aí, usar iteradores, ele já sabe que conforme você está iterando pelos iteradores, você já está acessando uma posição da memória que você tem acesso. Então, ele não faz essa conferência, né? Ele já retorna a partir dali. Fica um pouquinho mais rápido, principalmente quando a gente está colocando dentro do for. Então,
sempre que possível, use aqui iteradores no Rust. Isso aqui é só para a gente corrigir ali o índice, né? Então, é a mesma coisa que eu fiz no Python. Né? O Rust não tem como eu alocar uma matriz e não preencher ela com valores. Então, aqui eu estou alocando essa matriz dp na memória, eu já estou preenchendo tudo com zero. Né? É um padrão que ele vem do C++, mas que o Rust adotou, que é Resource Acquisition is Initialization. Então, se você está adquirindo algum recurso, você tem que inicializar ele. Se você está pedindo uma posição da memória, você já inicializa ela com o valor que você quer que esteja lá. Você não vai ter lixo de memória no Rust. Então, aqui, na hora que eu aloco a memória para a nossa matriz, a gente já preenche a matriz toda com zero. E aí eu posso pular tanto a primeira linha quanto a primeira coluna, porque eu já preenchi tudo com zero. Vamos lá. Então, vou olhar aqui. Isso aqui no Rust, o nosso if ele pode funcionar como um ternário, sabe? Né? Então, quando eu estou olhando aqui, ó, esse if eu estou fazendo aqui. Eu estou olhando se o meu peso ele é maior do que aquela capacidade. Se ele for maior do que aquela capacidade, eu vou retornar aqui no ternário aquela posição mais 1. Então eu olho para cima, né, na nossa matriz, quer dizer, posição menos 1, então eu olho para cima na nossa matriz. Se ele for menor do que a nossa capacidade ali, naquela, né, nosso índice, eu consigo fazer a recursão ali para a gente. Né? E aí eu retorno o valor daquela recursão. Então esse if aqui ele é basicamente um ternário dentro do Rust, e eu só estou falando aquela posição aqui é o resultado desse ternário. E aí faço aqui a nossa comparação. Né? Então eu quero o máximo entre a minha posição logo em cima na nossa matriz, que representa o caso onde eu não uso o projétil, ou o caso onde eu uso o projétil, que eu olho, né, tanto o dano que o projétil causa, quanto o máximo até a capacidade anterior, caso eu não tivesse usado o projétil. E aí retorno aqui, né, o meu elemento na minha posição, onde eu tenho o conjunto completo e a capacidade completa. E essa é a solução do Rust. Né? Alguma dúvida? Aqui, acho que o Rust às vezes é um pouquinho mais denso o conteúdo, porque tem alguns conceitos que a gente não pensa muito quando vai programar, mas que é importante iterar. Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Enquanto estou esperando aqui para saber se tem alguma dúvida, só um aviso: semana que vem eu não vou poder fazer a live com vocês, eu vou estar viajando, mas na próxima semana a gente já volta, vai ser só uma semana mesmo, mas é isso. Né? E aí, se você não segue a gente no Instagram, siga lá. Eu sempre libero os problemas no Instagram antes da gente resolver aqui. Bom, ninguém colocou aqui que está com dúvida, imagino que foi tudo certo então. Então, muito obrigado pela presença aqui, todo mundo que assistiu. Muito obrigado pela participação. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Geralmente eu costumo deixar o vídeo no privado e cortar aquele comecinho. Eu vou deixar ele no público enquanto eu vou dar uma editada, tentar dar uma editada um pouquinho melhor dele do que dos outros. Mas enquanto isso ele vai estar ali no público para vocês verem. E quem já acompanhou ali no Medium vai estar lá, eu vou colocar aqui embaixo também, depois quando eu terminar de editar o vídeo, vou colocar lá o link pro Medium com essa resolução. Espero que vocês tenham gostado e fica aí, até a próxima. Obrigado pela presença de todo mundo.